Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Finalizada aí nesta terça-feira, primeiro jogo, jogo de abertura da rodada 3 do Campeonato Pernambucano. Vitória do Sport, suada, sofrida, 1-0 frente à equipe do Central. Sport que nesse momento ocupa a terceira colocação na classificação do campeonato, chegando aí na parte de cima. Sport que até então estava no sexto lugar. Conseguiu sua primeira vitória. A equipe do Central, por sua vez, segue sem vencer e pelo que apresentou de repertório nessa partida, ou a falta dele, a equipe do Central vai ter aí uma luta imensa para chegar à próxima fase da competição. Um público de 4.068 torcedores na Arena de Pernambuco, um pouco mais do que naquela partida contra a equipe do Vitória. A gente coloca esse acréscimo de torcedores, consequentemente, pelo horário diferente do que foi às 21h30 na segunda rodada da competição. Observar também a questão do jogo do Sport em si. Percebemos que o Sport tem essa deficiência no meio campo, inclusive eu acabei destacando isso lá no meu Twitter, a respeito da participação de jogadores mais ofensivos, dessa criação do Sport pelo meio, algo que inexiste, pelo menos até então, nessa equipe do técnico Guto Ferreira. Aposta muito pelos lados, que por sinal nessa partida, principalmente na primeira etapa, correspondeu em alguns momentos. E uma característica bem interessante em relação aos jogadores que jogam mais deslocados para os lados do campo na equipe rubro-negra, principalmente os pontas que foram acionados nesse jogo. O Evandro caindo pela direita, o Marquinhos caindo pela esquerda. Jogadores que roubam bastante a bola, Tem essa função de, além de dar um pouco mais de profundidade à equipe rubro-negra na parte ofensiva, defensivamente eles já fazem o trabalho de pressionar o adversário em busca novamente da posse de bola. É um ponto interessante que precisa ser observado pelo técnico Guto Ferreira e aprimorado para a equipe principal do Sport em jogos mais complicados da equipe rubro-negra no decorrer da temporada, nesse primeiro semestre de inúmeras competições e de um calendário repleto de partidas com intervalos curtíssimos de descanso. Então o Sport teve apenas esse ponto positivo em relação à partida. Os volantes ainda com erros na saída de bola, erros de passe, foi muito perceptível erros do Ronaldo, que em momentos dentro da partida ele coloca aí alguns lampejos de bom futebol, com lançamentos, colocando alguns companheiros na cara do gol. O Richelli ainda se ambientando, passou muito tempo fora e o Richelli vai ter que se adequar o mais rápido possível esse calendário do Sport e tentar abraçar da melhor maneira possível os minutos que estão sendo dados a esse atleta, mas a gente percebe a falta de ritmo pelas poucas partidas atuadas na temporada passada. E o Ale Santos, que acabou entrando inclusive na vaga do Betinho, foi um jogador que tentou de uma certa maneira, tanto na primeira, na reta final da primeira, como na segunda etapa também, levar o Sport ao ataque. Gostei dos arremates de média e longa distância do Betinho. O Ronaldo deu um arremate logo no início da partida, exigiu que o goleiro Léo fizesse uma boa defesa. O Betinho em seguida deu 2 arremates. Um dos acabou gerando a jogada de gol, uma bola que houve tudo isso que a gente já acabou destacando aqui. Um roubo de bola por parte do Marquinhos, o Richelli acabou escorando um defensor que iria fazer o corte da jogada, o Betinho arrematou, o Léo defendeu e deu no rebote a bola para o Evandro marcar o gol da vitória da equipe do Sport. Então, um conjunto de jogada aí que foi feita pela intensidade na marcação na frente dos jogadores de lado, os volantes bem participativos aí no caso do Betinho, sendo acionado praticamente como um cara mais avançado, tendo essa incumbência de quem sabe levar o Sport à parte ofensiva, e o arremate do Evandro, oportunista dentro da área, não é a sua, de estar dentro da área, mas a bola sobrou e atacante que é atacante tem que estar ali para corresponder. Então, o gol marcado. Na segunda etapa, a gente percebeu que o Sport deu uma queda de rendimento, principalmente pelas substituições que foram feitas pelo Central. O Central pouco atacou na partida, foi uma equipe inoperante, mesmo com uma formação com 2 volantes, 2 meias. A entrada do Danilinho deu um pouco mais de qualidade, mas não deu incisão à equipe. A equipe do Central não conseguiu oferir perigo à meta rubro-negra, salvo os casos de momentos dentro da partida,
aqueles que o Sport acabou colaborando para que o Central pudesse chegar ao ataque. Né, falhas da defesa, né, como muitos passes errados do Chico, algumas furadas do Adrielson, né, alguns erros do Ronaldo, né, o próprio Richelli também cedendo algumas bolas. Depois teve a entrada do Marcão, né, para tentar dar uma melhorada nessa cabeça de área, mas foi um Sport que, se tivesse enfrentado um adversário mais qualificado, consequentemente teria passado por apuros mais uma vez. No caso do Vitória, o Sport não conseguiu sair ileso ainda da partida. Mas no caso do Central, a vitória veio até mesmo por essa inoperância da equipe caruaruense, que não teve aí tanta força no ataque para, quem sabe, empatar a partida. Então, o Sport sai no lucro com esses 3 pontos, mas muitos pontos a serem revistos. O Sport ainda com problemas nessa referência no ataque. Perceptível que quando o Hernani Brocador acabou sendo acionado, o Sport teve um jogador, né, com características interessantes para a posição. O Juninho, mesmo tentando fazer esse tipo de função, né, preenchendo esse setor, ainda não é uma peça ideal, é um cara que está tendo oportunidades, mas que não está correspondendo aos minutos que estão sendo dados ao camisa 37. Então, nesse momento, o Sport tem essa deficiência também nessa questão da referência no sistema ofensivo, algo que não foi visto no jogo contra a equipe do CSA pela Copa do Nordeste. O Elton, muito criticado durante a partida, mas ainda deu uma assistência para o Leandro Bárcia, que é um dos caras, uma das principais peças, contratações do Sport para a temporada. Conseguiu, né, por dentro, dar aquela cabeçada e conseguiu marcar o gol da vitória diante dos alagoanos. Hoje, faltou esse cara aqui, se desloque um pouco mais, que tem essa chegada, né, como um atacante, e isso aí ficou notório durante toda a partida. E agora eu quero a opinião do torcedor nos comentários, né? Quais as substituições, né, que vocês observam, né, ser nítidas no Sport para os próximos jogos, até mesmo no Campeonato Pernambucano. Eu vou deixar uma aqui para o torcedor e eu quero também um comentário a respeito disso aí. Maílson pode se tornar terceiro goleiro do Sport com essas atuações, né, saindo mal, em algumas bolas não saindo. O Carlos Eduardo pode pedir passagem em busca de vaga, em busca de minutos no Campeonato Pernambucano, já que o Luan Poli tem aí a preferência de atuação na Copa do Nordeste. Comentem, não deixem de se inscrever no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!